Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva e hoje eu vou refletir contigo um pouco mais aí sobre a Bíblia Sagrada. O meu desejo é que você a conheça um pouco mais para que você possa usufruir de todos os benefícios, de todas as promessas que Deus tem direcionado a você através da Bíblia Sagrada. Salmo número 119, verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Cada cristão ele precisa aprender o beabá do seu manual de regra de fé e também a regra de prática de vida. Deve manuseá-lo aí de maneira prática e compreender também as principais doutrinas da Bíblia Sagrada. Ao conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a pessoa ela terá condições de conhecer a Deus, pois é através da palavra de Deus que Deus se dá a conhecer à humanidade. A Abrapes e também a Associação Ibero-Americana, eles fizeram uma pesquisa e constataram que 50,68% dos pastores não leram a Bíblia toda. Se esse índice entre os pastores é tão alto, imagine se essa mesma pesquisa ela fosse aí direcionada aos cristãos comuns com um menor peso de responsabilidade quanto à condução da obra de Deus. Para saber explicar a razão da esperança que há em você, cada pessoa, cada cristão precisa ter aí a facilidade e também certa rapidez para encontrar os livros e os versículos, saber diferenciar aí os fatos ensinados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quanto mais intimidade uma pessoa tiver em manusear a Bíblia Sagrada, mais essa pessoa ela aprenderá a levar em consideração o contexto geral das Escrituras em relação ao texto em que ela estiver lendo. A pessoa ela descobrirá quem disse, o porquê disse o que está registrado nas Escrituras Sagradas. Passará a entender o porquê que as declarações elas foram aí proferidas e também registradas ao longo da Bíblia Sagrada. Saberá ainda a quem direciona a mensagem, se é uma mensagem direcionada aos salvos, aos ímpios, aos inimigos, ao período da igreja, para o período da grande tribulação, para o período do milênio, para o juízo final ou para um outro período aí da história da humanidade. Saberá também diferenciar entre uma doutrina e uma simples citação bíblica. Entenderá a voz de Deus sem a necessidade aí de ficar correndo atrás de profetas ou depender de outra pessoa para ensiná-la a ler ou a interpretar a Bíblia Sagrada. A pessoa que tiver familiaridade aí em manusear a Bíblia Sagrada, ela vai descobrir que a Bíblia é o único livro que, ao ser lido, tem a presença do autor e do intérprete auxiliando o leitor das Sagradas Escrituras. O termo Bíblia, ele significa conjunto de livros. O termo Bíblia Sagrada significa conjunto dos livros sagrados. Esse conjunto de livros que nós conhecemos como Bíblia Sagrada possui duas divisões principais, sendo o Antigo Testamento com 39 livros, 929 capítulos e 23.146 versículos. Já o Novo Testamento, ele é composto por 27 livros, 260 capítulos e 7.957 versículos. Ao todo, a Bíblia ela soma aí 66 livros, 1.189 capítulos, 31.103 versículos. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo de número 119. Que eu li aqui para você o verso de número 105. O Salmo de número 119, ele possui ao todo 176 versos. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo de número 117, com apenas 2 versos. O maior versículo da Bíblia, ele está no livro de Esther, capítulo 8, versículo 9. E o menor versículo da Bíblia está em Jó, número 3, verso 2, se você estiver aí com a versão bíblica João Ferreira de Almeida revisada. E na Bíblia João Ferreira de Almeida revisada e corrigida, o menor versículo da Bíblia está em Lucas, capítulo 20, versículo 30.
O Evangelho de Marcos é o livro aí da Bíblia mais traduzido no mundo. Já ultrapassou 900 idiomas pelos quais o Evangelho de Marcos foi produzido. E ele representa Jesus Cristo como servo. Nesse conjunto de livros sagrados, além de conter o que Deus fez em relação aí à obra criacional, contém também o projeto de Deus para dar a salvação e a vida eterna à humanidade que se adequar à sua vontade. É incompatível com uma pessoa que se denomine cristã viver sem conhecer e praticar os princípios bíblicos. Um autêntico cristão, ele não somente carrega a Bíblia, mas ele também tem prazer em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia, e isso de maneira sistemática e diariamente. A melhor forma de se ouvir a voz de Deus é através da Bíblia Sagrada. Há um ditado que diz que a Bíblia aberta é a própria boca de Deus falando com o ser humano. Nela não há risco de os escritores aí serem tentados a dizer somente aquilo que você quer ouvir, ou de distorcer a revelação de Deus para você. Apesar de terem sido aí 40 escritores, profetas, reis, sacerdotes, criadores de gado, poetas, cobradores de impostos, médicos, pescadores, entre outros, aí num período de aproximadamente 1.600 anos, e também, apesar de ter sido utilizado 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego, a harmonia da Bíblia Sagrada ela é impressionante e ela pode ser considerada inerrante, pois não há contradição nas páginas sagradas, o que torna a Bíblia Sagrada completa e a perfeita revelação de Deus à humanidade. A inspiração sobrenatural foi que conduziu os escritores. Mesmo com vocabulários e estilos próprios, eles escreveram visando o crescimento da igreja, visando o aperfeiçoamento dos servos de Deus. Esta mesma inspiração é a garantia que os escritores escolhidos, eles escreveram somente aquilo que Deus queria que eles escrevessem, sem sinais de fraquezas e também sem erros que são considerados próprios da natureza do ser humano. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz que toda a escritura foi inspirada por Deus e é útil para ensinar o que é verdadeiro e para fazer a pessoa compreender o que está errado na sua vida. É a Bíblia Sagrada que endireita a pessoa e ajuda a pessoa a fazer o que é correto. Paulo diz que a Bíblia é o meio que Deus utiliza para tornar a pessoa preparada em todos os pontos e para que a pessoa chegue a estar perfeitamente habilitada para toda a boa obra. Mesmo não estando organizado aí os livros em ordem cronológica, esses 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada revelam o plano de salvação de Deus que ele ofereceu à humanidade. Portanto, nós precisamos entender que testemunhos pessoais, visões, ideologias humanas e tudo mais, eles devem ser submetidos ao crivo das Escrituras Sagradas. O que alguém pensa, acha, sonhou ou vivenciou, nada pode sobrepor em importância às Escrituras Sagradas. Nada pode tomar o seu lugar na igreja e nem o seu lugar na vida do cristão. As diferentes versões, elas não invalidam a mensagem bíblica, elas não invalidam a palavra de Deus. Apenas fornece aí termos diferentes que podem ajudar a pessoa no entendimento dos textos sagrados. Eu aproveito aqui para dizer que as Bíblias com comentários extras, com notas de rodapés, com estudos que são anexados aí em suas encadernações, elas devem ser utilizadas com muita cautela, pois se trata aí de subsídios inseridos, acrescentados na impressão e também na encadernação da Bíblia Sagrada. Essas notas de explicação que são incluídas na encadernação aí das Bíblias, seja Bíblia de estudo, seja Bíblias comentadas, elas podem, em alguns casos, torcer o texto sagrado nas suas explicações, oferecer interpretações forçadas, ou mesmo conduzir o leitor a acreditar em uma heresia, dado a distorção teológica, não no texto bíblico, mas nos estudos implementados, nas notas de comentário que são inseridas aí na encadernação da Bíblia. Por isso, a necessidade dessa cautela.
Quanto mais você utilizar a Bíblia na igreja, mais você se sentirá à vontade para acreditar em seu conteúdo e para viver os seus princípios. Ao se utilizar a Bíblia na igreja, seja apenas fazendo uma leitura ou ministrando a palavra de Deus, a principal aplicação ela deve ser direcionada a quem estiver utilizando a Bíblia, nunca às outras pessoas. Somente após a pessoa aplicar para si e absorver as Escrituras Sagradas de maneira prática, é que essa pessoa ela poderá ajudar outras pessoas com o conteúdo bíblico. Quando você se referir aí aos livros do Antigo Testamento, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, você deve ler fazendo essa menção, 1º, 2º, porque se trata de livro e não de carta. Agora, se você estiver lendo o Novo Testamento, aí tem cartas, né? Então, quando você lê 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Pedro, 1, 2 ou 3 João, você lê-se 1ª, 2ª, 3ª, por quê? Porque se trata de carta, e ainda que elas estão em formato de livros, são cartas organizadas em formato de livros, elas devem ser tratadas como cartas e não como livro. Observando aí um outro detalhe a respeito das Escrituras, quando você estiver fazendo uma leitura de um texto poético no Antigo Testamento, como o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, poesia ela é composta por versos e não por capítulos e versículos. Então, por exemplo, Salmo número 119, verso 105, foi o texto que eu li para você, e ele deve ser mencionado assim, como número e verso, porque se trata aí de uma literatura poética. Esquecer a Bíblia quando você vai embora da igreja, ou esquecer a Bíblia em casa quando você vai para a igreja, é um descaso às Escrituras Sagradas. O que você diria se você fosse esquecido por uma pessoa de sua autoestima? O que você diria se um presente de alto valor que você desse para alguém, ele fosse esquecido no banco de uma igreja? Ele fosse esquecido na casa de uma pessoa quando ela se dirigisse para outro lugar e precisasse levar esse presente com ela? O que você diria? Coloca agora você no lugar de Deus. Deus te proporciona algo tão importante, algo tão precioso como as Escrituras Sagradas, que, como eu disse, Deus se utilizou de mais de 40 escritores num período de 16 séculos para que ela pudesse chegar até você. E outra demorou um outro período grande para que ela fosse impressa como você tem hoje. E aí você simplesmente ignora, você simplesmente esquece, você simplesmente não dá valor. Se você estivesse no lugar de Deus, dando um presente de um tamanho de valor desse para uma outra pessoa, eu tenho certeza que você se sentiria desconfortável, no mínimo. Algumas pessoas elas imaginam que devem aí utilizar ou carregar a Bíblia somente quando elas vão ao culto. Assim como o seu corpo físico ele tem necessidade de se manter alimentado para manter a imunidade, para se tornar resistente às N enfermidades que existem, se você não ingerir diariamente os nutrientes divinos contidos na Bíblia Sagrada, inevitavelmente você ficará raquítico, desenvolverá anemia profunda na vida espiritual e inevitavelmente virá a óbito espiritual. Assim como existe um ser físico que é você, que precisa de ser alimentado, existe um ser espiritual e você precisa alimentá-lo com a palavra de Deus. Se é que você quer manter esse ser espiritual aí vivo para estar com o Senhor na eternidade. Não há possibilidade de você chegar à vida adulta, espiritualmente falando, sem você ganhar maturidade, equilíbrio emocional e também estabilidade na sua vida cristã, na sua comunhão com Deus. Se você deixar de fazer uso das Escrituras Sagradas, você nunca conseguirá alcançar essa maturidade, esse equilíbrio emocional e essa estabilidade espiritual que você precisa.
Paulo, ele ressalta na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que quando ele era menino, ele falava como menino, sentia as coisas de um menino, discorria como menino, mas quando ele chegou a ser homem, acabou com as coisas de menino. Então, na sua fase espiritual, de infância espiritual, muitas coisas você vai agir por falta de conhecimento, por falta de maturidade, por falta de experiência. Mas você precisa ganhar experiência, você precisa ganhar maturidade. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, o apóstolo Paulo adverte: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Segundo escreveu Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, antes de quaisquer coisas, o cristão ele precisa seguir a verdade em caridade, que é o amor em ação. O cristão ele precisa crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E você só pode crescer em Cristo se a palavra dele estiver em você. O próprio Jesus disse: vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Está aí a explicação porque muita coisa não tem acontecido na sua vida. Está faltando vivência prática da palavra de Deus. Quanto mais você viver de maneira prática a palavra de Deus na sua vida, mais o sobrenatural de Deus vai agir em você, por você e através de você. É extremamente importante que cada cristão ele faça leitura continuada das Escrituras e procure ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Como nós estamos fazendo aí sob a liderança dos nossos presidentes no Ministério Fama. No ano de 2020 nós estamos lendo a Bíblia toda, já estamos aí no livro do profeta Isaías. Já lemos e vamos continuar no decorrer desse ano. Na hora que terminar o dia 31 de dezembro, nós teremos concluído a leitura de toda a Bíblia. A Bíblia, ela não se resume no Salmo 23 ou no Salmo 91. A Bíblia, ela não se resume no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, muito menos em 1 Coríntios, capítulo 13. A revelação de Deus à humanidade, ela está distribuída em todos os livros da Bíblia Sagrada. Se você nunca leu a Bíblia, deixa eu te dar uma dica muito importante. Comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João, o quarto evangelho do Novo Testamento. Em seguida, você lê os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, dando sequência aí nas leituras das cartas e concluindo com o livro de Apocalipse. Você terá lido todo o Novo Testamento. Ao concluir aí essa leitura do Novo Testamento, aí você vai começar a ler o Antigo Testamento, iniciando aí no livro de Gênesis até o livro do profeta Malaquias. Essa sequência, essa instrução que eu estou te passando agora, vai facilitar você entender o que está no Antigo Testamento após você fazer essa leitura primeiro do Novo Testamento. Procure aí, na medida do possível, memorizar os versículos lidos, lendo repetidas vezes e de maneira calma, de maneira tranquila. É uma excelente forma de você esconder a palavra de Deus no seu coração para que você não peque contra o Senhor. É uma excelente forma de você fazer com que a palavra de Deus seja o que está aqui no verso número 105 do Salmo número 119, que ela seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Outro passo importante é você ir além da simples leitura da Bíblia. É você estudar a Bíblia de maneira sistemática, cuidadosa, sem pressa, meditando no que você está lendo. Reserve um momento aí no seu dia a dia para você fazer isso. Escolha aí o seu lugar de ficar a sós com Deus e invista em você. Na medida do possível, uma outra orientação que eu te dou é que você adquira pelo menos 3 versões da Bíblia Sagrada para você fazer comparação entre os diferentes termos utilizados nela e ter um entendimento mais amplo da palavra de Deus. Em sendo possível, adquira uma concordância bíblica que ela vai te ajudar a localizar as palavras na Bíblia, os assuntos e também as diferentes referências bíblicas nos diversos livros da Bíblia sobre uma palavra ou sobre um assunto que você quiser estudar.
em sendo possível também, adquire uma chave bíblica. Ela vai te ajudar aí apresentando os esboços de cada livro, quem escreveu, a quem foi direcionado, por quem foi escrito, o contexto histórico que envolve os livros e a quem foi destinado. E também você vai ter aí na chave bíblica as notas históricas e datas, que vai te ajudar muito no entendimento da leitura da Bíblia Sagrada. Tenha também um caderno de anotação para você fazer as suas anotações, fazer as suas observações e quem sabe começar a escrever aí os primeiros esboços para você ministrar a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 11 a 16, ele diz o seguinte: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis, tanto na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, como também na pureza. Paulo aconselha ainda dizendo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento ele seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, você vai salvar tanto a você mesmo, quanto as pessoas que estão te ouvindo. E ainda na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 16, Paulo diz: traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitem e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E aí você pode pensar: pastor, mas eu não sou obreiro, eu não exerço ministério. Você é um obreiro dentro da sua casa. Você é um ministro de Deus dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na faculdade, no colégio que você estuda. Você é um ministro de Deus aonde você estiver e Deus poderá te usar de maneira extraordinária, desde que você se aprofunde no conhecimento bíblico. Uma recente pesquisa aí feita pelo Centro de Engajamento Bíblico dos Estados Unidos da América, esse levantamento envolveu 40 mil pessoas entre 8 e 80 anos. O objetivo foi de ver como as pessoas estavam interagindo com a palavra de Deus. E esse estudo ele chegou à seguinte conclusão: quando uma pessoa ela ler a Bíblia apenas uma vez por semana, como por exemplo no culto de domingo, quando você lê a Bíblia acompanhando a leitura devocional no culto, mesmo que seguida de uma ministração a respeito do texto lido, o efeito é quase insignificante. Quando a pessoa lê a Bíblia 2 vezes por semana, o efeito ele continua quase insignificante. Quando a pessoa ela lê a Bíblia 3 vezes por semana, já há aí um efeito significante. É como se um coração tivesse quase parando de pulsar e de repente o gráfico ele começasse uma reação significativa no mapa cardíaco. Quando a pessoa lê a Bíblia a partir de 4 vezes por semana, de acordo com esse levantamento, o efeito é incrível, a mudança ela é radical. Cai o sentimento de solidão em 30%, cai os problemas com a raiva em 32%, os relacionamentos familiares melhoram em 40%, cai os problemas com o alcoolismo em 57%. O sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Os problemas com pornografia caem 61%. Melhora a fé em mais de 200%. E o desempenho em fazer discípulo, em influenciar outras pessoas, passa de 230%. Esses dados eles justificam bem a temática que eu estou trazendo para você, para que você possa conhecer ou desejar conhecer melhor as Escrituras, comemorar a existência, a importância e até festejar a Bíblia de maneira pública, junto com a sua família, com seus amigos, elogiar a palavra de Deus de forma exaltada, pois ela merece, ela é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Qualquer pessoa que queira fazer a diferença na sociedade da sua época terá que se voltar para as Escrituras.
O escritor Renato Vars, ele pontua que não podemos ficar aí com um evangelho que aceita o pecador e o pecado junto. Com um cristianismo ao gosto do freguês, numa sociedade hedonista, egoísta e ambígua, que só se preocupa com o próprio umbigo, uma sociedade adoecida, onde os fins justificam os meios. A partir do momento que uma pessoa começar a experimentar as escrituras sagradas em sua vida, ela irá experimentar coisas novas, coisas extraordinárias, coisas transformadoras. Enquanto cristão, é imprescindível que a pessoa viva em novidade de vida, e para que isso seja possível, só as escrituras podem oferecer ajuda de fato. Portanto, diante dessa reflexão que eu estou trazendo para você, te dando a oportunidade de você conhecer um pouco mais as escrituras, o meu conselho para você é: pare, reflita na importância da Bíblia Sagrada para a sua vida e se beneficie. Você está perdendo muita coisa porque você não parou ainda para ler a Bíblia Sagrada, para estudar, para aprofundar nela um pouco mais. Comece a fazer isso e você vai ter experiências, como eu disse, maravilhosas na sua vida. Eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus estará aí te acompanhando. O autor da Bíblia Sagrada e o intérprete estará aí te acompanhando para te ajudar, para te instruir, para te inspirar e para te ajudar na caminhada. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. No nome de Jesus, fique na paz do Senhor.